Para começar a falar dos gigantes, precisamos entender que existem três tipos: os Rheses, os Etins e os Trussars. Os Rheses eram os verdadeiros gigantes, de grandes proporções, que simbolizavam os habitantes pré-históricos dos países nórdicos. Eles tinham uma aparência bonita e a natureza benevolente. Podiam casar e gerar filhos com seres humanos. Já os Etins se caracterizavam pela força fora do comum, a idade avançada e as dimensões variáveis. Podiam ser enormes, como Ymir, ou muito pequenos, mas eles tinham uma vasta sabedoria que eles adquiriram ao longo de milênios. Eles podem ser neutros, e alguns se aliavam aos Ersirs, enquanto os outros se aliavam aos Trussars. E eles não se modificavam com o passar do tempo, eles permaneciam sempre os mesmos. Um caso engraçado é que Odin e Thor escolhiam suas amantes entre esses gigantes, assim. Já os Trussars, eles representavam as forças brutas e inconscientes, antagônicas às forças conscientes que eles tentavam destruir. Eles também tinham uma idade avançada e não podiam ser considerados maus, eram somente arquétipos das forças naturais que agiam sem consciência daquilo que faziam. Eles podiam se manifestar como gigantes do gelo ou do fogo, como a habitante de Muspelheim, cujo dirigente era Surt. A competição entre os deuses e os gigantes pode ser vista como uma alegoria da conquista e da submissão da sociedade dos valores matrifocais e geocêntricos pelos povos e deuses patriarcas, guerreiros e estrangeiros também. Na tradição nórdica, a terra era feminina, assim, sempre sendo disputada e conquistada. E contam todos os mitos que exaltam a vitória dos deuses sobre os gigantes, seus desejos pelas gigantas, essas eram cobiçadas por as gigantas, na verdade, eram cobiçadas por sua beleza, força física ou poder mágico. Muitas se tornaram amantes ou esposas dos deuses, e algumas conquistaram status divinos graças a essas alianças. Os deuses jamais subjugavam ou maltratavam as gigantas. Pelos contrários, elas eram respeitadas, desejadas e adoradas, e seu conselho e auxílio sempre valorizados. A posição privilegiada das gigantes na mitologia nórdica explica por que Ymir foi considerada hermafrodita e teve seu corpo mutilado e transformado na própria terra. Enquanto em outros mitos e em outras culturas, a versão patriarcal da criação louvava os feitos históricos de deuses que matavam a deusa, por muitas vezes a própria mãe, e criavam de seu corpo o próprio universo ou a terra. Um mito nórdico combina, no ato cósmico da criação, o sacrifício do próprio princípio gerador masculino e a metamorfose do feminino. Assim, Ymir pode ser hermafrodita, continha em si as duas polaridades, a geradora e a criadora. Agora eu vou falar um pouco sobre alguns gigantes e gigantas mais importantes, começando com Angroda. Ela era amante do deus Loki e gerou com ele 3 filhos: o feroz lobo Fenrir, a serpente do mundo Jormungand e a deusa Hel. Agora, Aurboda, a giganta das montanhas, era mãe de Gerd, a linda giganta cobiçada pelo deus Frey. Assim, Berglemir, que era o gigante principal, ele se juntou com sua mulher Bestla e gerou todos os gigantes após terem sobrevivido ao dilúvio causado pelo derramamento de sangue de Ymir. Assim, e Bestla era uma giganta ancestral do gelo, filha de Bolthorn e descendente de Ymir. Ela casou com Bor e gerou os deuses Odin, Vili e Vé. Bor era um ser sobrenatural, filho de Buri, e juntamente com Bestla, ele gerou Odin. Normalmente não tem muita coisa falando sobre Bor, porque normalmente esses gigantes aparecem mais em contos específicos, assim. Agora, Buri, o ser sobrenatural, ele é um ser sobrenatural que apareceu do gelo após ser lambido pela vaca primordial, e ele é o avô dos deuses. Fênia, junto com essa irmã Menia, ela personificava o poder destruidor da água salgada, dotadas de enorme força física, e eram 2 das donzelas das ondas, ela e sua irmã Menia.
Gerd era uma linda giganta, filha de Arbolda, que, após se casar com o deus Frey, adquiriu o status de deusa. Gialp era uma jovem giganta que tentou impedir o deus Thor de encontrar seu pai, Gihord. Com o poder mágico de seu sangue, ela provocou a cheia de um rio que Thor tentava atravessar. Enfurecido, Thor lançou uma pedra nela, o que provocou a morte dela. E em seguida, Thor também esmagou seu irmão Grape, quebrando-lhe a coluna com seu bastão mágico. Agora tem as gigantas da Floresta de Ferro, que seus descendentes podem se metamorfosear em lobos, e dois deles, Skoll e Hat, perseguem as carruagens da deusa Sol e dos deuses lunares, Mani e Bil, alcançando-os e os devorando no Ragnarok. Grid era a personificação da ordem e da força. Grid tornou-se amante de Odin e gerou com ele Vidar. Ela emprestou seus objetos de poder, um cinto mágico, luvas de ferro e bastão invencível, para Thor lutar contra o gigante Geirhord, tornando-se assim responsável pela morte das gigantas Gialp e Grape. Atitude inexplicável, uma vez que Grid também era uma giganta. Groa, conhecida pelas suas habilidades de cura, usava-se de encantamentos e poções mágicas nas curas. Ela era reverenciada pelos curandeiros e xamãs como sua padroeira. Gunlod, ou podemos dizer Gunlod, é a filha do gigante Sutung. E Gunlod era a guardiã do Elixir inesperado, Elixir da Inspiração. E ela foi seduzida por Odin, metamorfoseado de serpente, para que se possa apossar do Elixir. E ele passou com 3 noites com ela, então Odin não perdoava. Hel, ou Hela, é a filha de Angrboda e Loki, e Hel recebeu de Odin o controle do mundo subterrâneo e tornou-se uma deusa, cujos atributos e características são descritos no subcapítulo sobre as deusas, que eu vou falar mais. Hyndla, renomada feiticeira conhecida por sua sabedoria e poder profético, aparecia cavalgando um lobo vestido com peles e segurando um bastão. Ymir era um Heimir, na verdade. Ele era conhecido como Escuro. Era um gigante de gelo cujo enorme... Ele era o que forjava as armas, assim. Ele preparava o hidromel também, que foi posteriormente roubado pelo Thor. Hirasvelg era a giganta com o dom de metamorfose. Ela assumia a forma de uma águia que, ao bater as asas, produzia um vento tão forte que sacudia a árvore do mundo, a Yggdrasil, e assolava Midgard e os outros 8 mundos. Hrungnir era o mais poderoso dos gigantes do gelo, adversário de Odin em uma corrida, e ele foi morto por Thor em uma violenta batalha, na qual teve a sua cabeça esmagada. Hirokin, ele era conhecido por sua força física, era regente das tempestades de inverno e foi o único que, cavalgando no lobo e usando as serpentes como cordas, conseguiu mover o barco funerário encalhado do deus Baldur. Yarnsha, apelidado de Alfange de Ferro, era a amante de Thor com quem gerou Magni. Jord, a amante de Odin e mãe de Thor e filho de Note, era uma das manifestações da Mãe Terra, semelhante a Fjorn e Hljóðin. E Saki, que era filha da deusa... Não, filha de Tsati, quis vingar a morte da sua mãe causada por Thor, e terminou por se casar com o deus Njord, tornando-se uma deusa. E sua mito, características e atributos eu vou falar mais no subcapítulo sobre as deusas. Surt era considerado o adversário dos deuses no Ragnarok, quando confrontou e acabou por matar Frey, sendo responsável pela destruição dos 9 mundos. Ele era senhor de Muspelheim e Surt era o gigante do fogo e da lava incandescente, e possuía uma espada de chamas ardentes e refulgentes, com a qual incendiou os mundos. Ele era casado com Sinmara, que, com a espada flamejante que também possuía, iria matar os pássaros que avisavam os deuses sobre o início do Ragnarok. Bom, esses foram alguns gigantes que, como eu falei
no mito da criação, eles eram inimigos naturais dos deuses que. ah, Nossa, eu me perdi completamente, desculpa aí. Mas eu ia falar assim que eles eram inimigos naturais, que tem uma explicação mais profunda sobre isso, do porquê eles serem inimigos, que eu posso até falar mais sobre isso, mas aí depois eu vou falar sobre os deuses agora.